Olá, cervejeiros! Vamos ao segundo vídeo da série sobre técnica de lupulagem e hoje a gente vai falar sobre uma técnica muito especial que falta muito conhecimento no mercado cervejeiro, que é o lúpulo de acabamento, o late hop ou lúpulo de final de fervura. Quer saber mais? Fiquem atentos nesse vídeo. E continuando aqui, né? No mesmo local, estou na ilha de Gili Trawangan, na Indonésia. Como eu fiz um tour por Filipinas e Indonésia, resolvi gravar duas séries para vocês muito especiais, que é a série de mosturação e a série sobre técnicas de lupulagem, que são dois assuntos que eu tenho certeza que vocês têm muito interesse, né? E eu dou aula sobre esses dois assuntos e eu vejo sempre o interesse do pessoal em todas as informações que a gente passa lá. Aqui a gente vai trazer, não com tanto detalhe que nem a gente dá no curso de tecnologia, né? Porque a gente não tem tanto tempo, mas a gente vai trazer os conceitos básicos sobre técnicas de lupulagem e também na série Mosturação. Olha a série Mosturação que a gente tem também nos nossos canais, nas nossas mídias digitais. Vamos então falar sobre essa técnica de lupulagem chamada lúpulo de final de fervura, lúpulo de acabamento. Qual que é a finalidade desta adição? Eu pergunto para vocês, por que a gente joga lúpulo no final da fervura? No vídeo anterior a gente falou sobre a adição de amargor. Qual que é a adição de lúpulo aonde eu tenho maior amargor? É no começo da fervura, né? É no começo da fervura. Qual que é a adição de lúpulo onde que eu tenho mais aroma? Tem gente que vai falar que é no Ripple ou a 0 minutos. É no dry hop. Qual que é a adição de lúpulo aonde que eu extraio mais sabor? Aí é uma extensa discussão, é realmente uma discussão quase infindável, tá? Tem gente que já fez gráficos, né, mostrando que a 20 minutos de fervura a gente extrai o maior sabor do nosso lúpulo, 20 minutos para o final de fervura, né? Vocês sabem que o tempo do lúpulo é pro final da fervura. Tem gente que fala que é a 0 minutos. Na minha opinião, a adição que mais dá sabor na cerveja é o dry hop. Vocês já perceberam o quanto muda o sabor da cerveja na hora que você joga o dry hop? Antes e depois de jogar o dry hop? Primeiro grande fator para isso, quem já fez sommelier com a Brau Academy, a gente enfatiza isso muito, tá? Ou quem fez em outras escolas também já deve ter ouvido falar, que é o seguinte: o sabor ele é influenciado 80% pelo aroma. Então, na hora que a gente sente o aroma do dry hop, isso aumenta em muito a intensidade de sabor que a gente percebe. Não apenas isso, mas outras substâncias que a gente extrai durante o dry hop, são eles polifenóis, por exemplo. Polifenóis para sabor são as substâncias mais importantes que a gente tem na hora que a gente fala de lúpulo. A gente também extrai esses polifenóis. A gente extrai uma diversidade de substâncias do lúpulo, inclusive uma delas chamada cis-3-hexanol, que é o que dá o gramíneo. Que tudo isso dá sabor na cerveja. O alfa-ácido dá sabor. A gente extrai alfa-ácido também durante o dry hop.
Então, na minha opinião, a adição que mais dá sabor é o dry hop também. Isso é discutível, tá? Cada um vai ter uma opinião diferente, cada professor pode ter opinião, respeito a opinião de todos, né? O importante é dizer o porquê que eu acho isso. Por que raios a gente joga lúpulo no final da fervura? Para responder essa pergunta, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Joguei o lúpulo no dry hop, ele tem um perfil de aroma, sabor e amargor. Joguei ele a 0 minutos de fervura, 0 minutos por final de fervura, na hora que eu desligo o fogo. Ele tem um perfil específico, diferente, um perfil sensorial, eu quero dizer. Um perfil sensorial diferente em aroma, sabor e amargor. Eu jogo ele a 1 minuto de fervura, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 60 minutos. Cada uma dessas adições vai ter um aroma diferente. Mais do que 20 minutos de fervura não tem aroma nenhum. Resta apenas 1% dos óleos essenciais. Vai ter sabor diferente. Quanto mais eu cozinho um vegetal, uma fruta, qualquer ela que seja, mais eu reduzo o sabor dela, mais aguada ela fica. Isso vale para qualquer alimento, né? Por que a gente faz um alimento no fogo por 10 minutos e não por 60? Experimenta fazer por 60. O que você faz por 60, por muito mais tempo, você vai deixar aquele alimento mais aguado. E amargor também varia. Então, o que eu quero dizer é que cada adição de lúpulo, se eu variar bastante as adições de lúpulo, eu vou ter complexidade de aroma, sabor na minha cerveja. Eu vou ter um perfil sensorial diferente na minha cerveja. A finalidade, na minha opinião, a maior finalidade do lúpulo que a gente joga no final de fervura é a gente ter complexidade de sabor e aroma na cerveja, principalmente de sabor. Vamos dar um exemplo? Cervejas, estilos de cervejas que não requer nem dry hop e nem lúpulo de final de fervura. Cervejas pouco lupuladas. Uma Weiss, por exemplo. Uma Rauchbier, como a gente fala. Uma Bock. Uma Lager comercial. Talvez não vá lúpulo de final de fervura. Uma Lager que tenha, por exemplo, 5, 7, 10 IBU, que nem uma Lager comercial que a gente tem no Brasil, né? Essas Lagers, elas têm por volta de 4, 5 IBUs, que é uma Itaipava, 8, que é uma Brahma, 9, que é uma Skol. Essas cervejas não têm lúpulo de final de fervura e não tem por que ter, né? Até a Heineken não tem lúpulo de final de fervura. Para esse tipo de cerveja, eu não preciso jogar um lúpulo de final de fervura para dar um sabor nela, um sabor de lúpulo, deixar mais complexo o perfil de lúpulo nela. Preciso sim, é interessante, talvez para uma Porter, para uma Stout, para uma Red Ale, que também não são cervejas extremamente lupuladas, mas eu acho que fica interessante você fazer uma adição nessas cervejas a 60 minutos, que é para dar amargor, e uma ali entre 20, 15 e 10 minutos para o final. Mais ou menos nessa faixa. Não a 0, porque uma Red Ale, uma Brown, uma Stout não precisa ter aroma de lúpulo, né? Originalmente não tem, se você gosta é outra história, tá? Falando de repetir os estilos clássicos. Uma Pale Ale faria uma adição de 60 minutos, faria uma de 10, uma de 0, e aí ela precisa ter aroma intenso, né? Dry hop. Ou pode ser 60, 10 e dry hop, 60, 0 e dry hop, né? Uma IPA
duas adições de final de fervura, 10, 15 e 0, uma Double IPA. Aí o negócio ficou um pouco mais complexo, né? 60, 45, 30, 20, 15, 10, 5, 0 e dry hop. Por quê? Para dar complexidade nessa cerveja. A Double IPA requer, na maioria dos casos, uma complexidade, um perfil sensorial mais complexo do que uma Pale Ale e do que uma IPA normal. Por isso que se varia tanto e se concentra bastante essas adições no final da fervura. Porque é no final da fervura aonde que a intensidade de sabores e aromas são maiores, tá? Então eu vou concentrar mais no final da fervura. Legal? Existe uma técnica de lupulagem que a gente vai falar nessa série chamada Hop Bursting. Fiquem atentos que a gente vai falar mais no detalhe sobre essa técnica, mas o importante aqui é a gente saber o porquê que a gente joga lúpulo no final da fervura. É para dar complexidade de sabor de lúpulo nessa cerveja, tá? A finalidade maior, na minha opinião, é essa. Esse é um assunto bem interessante, eu queria que vocês comentassem esse vídeo. Se inscrevam no canal, dê like, para que o nosso canal cresça e que a gente consiga levar esses vídeos para a maior quantidade de pessoa possível, porque a gente está colocando informação muito bacana para vocês e a gente quer atingir a maior quantidade de pessoas possíveis. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.